E aí? Você conseguiu pagar tudo? Não ficou nada? Nem aquele cartão de crédito que você precisou estourar e é tão ruim quando não paga tudo, né? Fica aquele restinho gerando juros e juros. Gente do céu, isso é um perigo. Então, nós vamos conversar com a doutora Cíntia Francini, administradora, advogada, especialista em direito econômico, contratual e tributário. E isso vai acontecer agora. Alô, doutora Cíntia? Olá, tudo bem? Como é que você vai? Como vai o pessoal que está assistindo a gente aí? Olha, Muito feliz em estar aqui, podendo ajudar, podendo dar dicas, né, para as pessoas que às vezes estão apertadas, que apertou o orçamento no ano, deixou uma parcela ou outra para trás, continuou pagando o que era mais importante e agora está preocupada, né? Tá com isso na cabeça, como é que vai acertar, o que vai acontecer da vida dela, o banco vai vir tomar tudo, não vai, o que pode acontecer? A gente está aí, então, para tirar todas essas dúvidas das pessoas. Bom, e com certeza, doutora Cíntia, você já selecionou, inclusive, alguns temas para nós começarmos a nossa conversa. Existe uma dívida que a grande maioria dos brasileiros contraem e tem dificuldades de pagá-la? A casa própria, por exemplo, ou o pessoal se esforça para pagar, ou é um veículo? Qual é a compra que o brasileiro faz e que tem mais dificuldades de cumprir o compromisso? Nós temos essa estatística? Temos a estatística que as maiores dívidas do brasileiro realmente são as compras a crédito, são o próprio cartão de crédito, que é um crédito facilitado que o banco ou outras instituições, né, financeiras proporcionam, nas quais às vezes o limite é muito alto e a pessoa vai usando e chega um momento que ela fala, poxa, está consumindo toda a minha renda, não consigo mais pagar. São também as próprias contas de consumo, as contas da vida da pessoa, água, luz, gás, são contas que aumentaram demais desde o início da pandemia por motivos diversos e as pessoas digamos, comendo a capacidade de pagamento das pessoas porque o valor aumentou demais. Uma família que pagava R$120 no começo da pandemia de luz, hoje está pagando 250, até mais. O combustível aumentou demais, então sair de carro está muito difícil. As pessoas estão trocando, inclusive, esse meio de transporte por veículo que gaste menos, por moto, pelo próprio ônibus, transporte coletivo, deixando de usar o carro para não gastar combustível. Então, essas contas de consumo, cartão e o próprio crédito em lojas são as principais dívidas do brasileiro mesmo. E a gente percebe, os próprios lojistas têm consciência disso, de que quanto menor for a renda deste brasileiro, mais ele é comprometido com o pagamento e deixa de pôr a coisa em casa para poder pagar a dívida. E é muito difícil achar famílias mais pobres e inadimplentes. Isso é verdade, doutora? As pessoas têm esse compromisso mesmo? Na verdade, quanto menor a renda, maior é o compromisso dessa família com as contas básicas, com as contas de água, luz, telefone, e o crédito dela acaba sendo diminuído. Então, ela dificilmente faz contas maiores a longo prazo, por exemplo, um financiamento de veículo no valor alto. Geralmente, o crédito dela não é aprovado para uma coisa assim de um valor tão maior. Então, eles realmente ficam nas despesas mais básicas, que são água, luz, a própria comida. Muitas vezes quase deixa cortar uma conta de luz para pagar uma conta de água, para poder colocar a comida dentro de casa, porque a renda diminuiu muito, o poder de compra caiu demais com a pandemia, né? A pandemia trouxe várias consequências para as famílias. Então, assim, sim, tem várias coisas envolvidas na vida do brasileiro que dificultou. Por exemplo, às vezes a pessoa tinha um sonho de um terreno próprio. Vou comprar de entrada no terreno um pouco antes da pandemia, agora não dou mais conta de pagar esse contrato, e fui lá conversar com a construtora e a construtora falou que eu tenho que devolver o terreno e perco tudo que eu já paguei. Nossa. Será que é verdade? Aí eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Eu acho que a pessoa deve ter alguns direitos, né? Exatamente. Que geralmente quando a pessoa, o comprador, né,
vai direto conversar com a construtora. A proposta da construtora é: olha, o senhor devolve o terreno é nosso novamente, o senhor perde tudo o que o senhor pagou. É isso que eles falam, sem a ajuda de um auxílio de um advogado da Justiça. Nós, com o auxílio da Justiça, temos a proteção do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, entrando com uma ação judicial, pedindo pelos meios corretos, a pessoa consegue reaver a maior parte do que ela já pagou. Um pouquinho vai ficar para a construtora, mas a maior parte a pessoa consegue reaver sim. Ela não perde todo o dinheiro que ela já deu naquele terreno, nem a entrada, nem as parcelas. Muito menos se ela pagou, por exemplo, a comissão do corretor. Ela também consegue reaver esse dinheiro. Então, é só buscar os meios corretos que a gente consegue reaver sim. Muitas vezes a pessoa fica pensando, mas eu vou perder o terreno. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás para depois, mais para frente, quando estiver mais estabilizado, dar um passo para frente de novo. Então, às vezes a gente tem que abrir mão e pedir o dinheiro de volta. Pedir o que é nosso de direito, sim. Porque a construtora não pode ficar com tudo que você já pagou. Nesse caso, você citou o terreno como exemplo, mas vale para qualquer tipo de imóvel, um apartamento, uma casa? Qualquer tipo. Imóvel, casa, tudo que for aquisição de bem imóvel, né? Geralmente, quando é direto com a construtora, eles têm planos facilitados e tudo mais. Mas na hora da pessoa desistir, apertou, não conseguiu mais pagar, não vai mais conseguir cumprir tão cedo, porque a pandemia fez a pessoa perder o emprego, perder a renda e tudo mais, a proposta da construtora é sempre essa, de deixar o consumidor sem nada, sem o terreno e sem o que ele já pagou. E isso está totalmente incorreto. A gente tem que ir atrás dos direitos do consumidor e requerer a parte que lhe é devida, sim. E a Justiça sempre colabora e sempre ampara esse consumidor. Nós estamos falando aqui sobre dívidas, que as pessoas não conseguiram cumprir os seus compromissos. Você falou as dívidas mais comuns, né? Falamos aí sobre o valor de renda mensal de quem tem essa dificuldade de manter mesmo seus compromissos, mas se esforça para. Qualquer dívida pode ser negociada ou tem algumas dívidas que são mais difíceis e que o consumidor acaba perdendo um pouco mais caso não faça isso rapidamente? É assim, a partir do ano passado surgiu um complemento ao Código de Defesa do Consumidor, que é a famosa Lei do Superendividamento. Essa lei veio justamente para cuidar das pessoas físicas que, pelo motivo da pandemia ou pelo motivo da redução da renda ou da perda do poder de compras, se enrolaram com as contas de consumo. Quais sejam? Cartão de crédito, conta de financiamento em qualquer loja, essas lojas que fazem carnê, qualquer tipo desses financiamentos, cheque especial, dívidas com banco, as próprias dívidas de consumo, dívidas de internet, TV a cabo, luz, água. Se a pessoa está inadimplente ou está percebendo que vai ficar inadimplente, que não vai conseguir dar conta dessas contas todas, ela pode juntar todas essas contas e requerer um financiamento em até 5 anos de todas essas contas atrasadas. Ou seja, parcelar de tal forma que ela consiga enquadrar dentro do seu orçamento todas essas contas e manter saudável, manter uma qualidade de vida familiar adequada, para que essas contas não consumam todo o seu salário e ela deixe de ter uma alimentação adequada, ela deixe de ter um plano de saúde, deixe de ter lazer, que é essencial para as pessoas, por mínimo que seja. Todo mundo tem que ter um pouquinho de lazer, ir no cinema, tomar um sorvete com a criança, de repente fazer uma viagem uma vez por ano. Essas coisas são essenciais na vida e não podem ser deixadas para trás em virtude das dívidas. Por isso, a pessoa pode se socorrer também dessa ajuda judicial. E aí, nesse caso, é necessário buscar a ajuda de um advogado? Sim. Para esse tipo de coisa, sim, porque exige várias formalidades, né? Não é tão simples assim. Todos os credores, os quais a pessoa quer que
integrem essa renegociação de 5 anos vão ter que ser notificados formalmente, eles vão ter que estar sabendo disso. Talvez eles entrem num acordo antes da pessoa entrar com ação judicial. Então, tendo resposta desses credores, se forem todos negativos, aí a pessoa vai ter que ingressar com ação na justiça. Se for positivo, talvez ela já consiga fazer uma renegociação nesse sentido, direto com o credor, sem ter que ingressar com a ação. Então, o auxílio de advogado é muito importante pelos dois motivos, tanto pela formalidade dessa adaptação readequação das contas, quanto para também auxiliar a pessoa na questão dos juros, porque muitas vezes o credor propõe uma renegociação dessa dívida antiga em até 5 anos, mas inclui juros abusivos. Entendi. Que prejudica muito. Então, a pessoa ter o auxílio de um advogado, ter um aparato para fazer os cálculos, para entender se está sendo abusivo ou se está dentro dos juros legais, né, da atualização monetária legal, ele precisa desse auxílio do advogado, sim. Por exemplo, se nós estamos falando de uma pessoa que está em situação financeira delicada, que ela está já com dívidas em atraso, o Ministério Público, eu não sei se é o Ministério Público, também é você que vai poder me orientar, mas eu me lembro que você, doutora Cíntia, quando esteve aqui com o doutor Giovanni, vocês falaram que a pessoa pode buscar esse serviço gratuito, é isso? Sim, não é o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele não age para uma pessoa só, em casos individuais. A função do Ministério Público é sempre ações coletivas. Tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério Público Federal, qualquer um deles, eles só agem quando é uma coletividade que necessita daquele auxílio. Nesses casos consumeristas, são ações individuais, é sempre individual. Então, não cabe ao Ministério Público, nem adianta ir lá. Eles vão pedir para a pessoa se dirigir aonde? Ou à Defensoria Pública, ou ao JEC, isso. Ou a Defensoria Pública, em Campinas tem Defensoria Pública, nas cidades que não tem Defensoria Pública, tem os advogados dativos da OAB. Então, a pessoa também pode entrar na OAB, tem sempre uma fila, lógico, não tem muitos advogados disponíveis, mas sempre tem. Então, ou a pessoa vai direto ao JEC, dependendo se for só uma ação de reclamação de um produto defeituoso, alguma coisa nesse sentido, ou uma cobrança de multa indevida por alguma empresa de prestação de serviços, o PROCON resolve também. Eles notificam. Aí, se não tiver solução com a notificação do PROCON, a pessoa procura o JEC, é o Juizado Especial Cível. A maioria das faculdades de Direito tem disponíveis. Hoje as pessoas têm que entrar em contato e agendar horário, provavelmente em virtude do Covid. Mas ainda existe esse atendimento e ele é gratuito. A pessoa não tem nem custas na primeira e segunda instâncias. No caso de quem tem a dívida de uma casa, voltando ao nosso primeiro tema, e esta casa, ela pode ser de alguma forma, porque as pessoas se assustam com isso, né? Falam, nossa, eu estou muito atrasada, eles vão me tomar a casa. Se for o único imóvel que a pessoa tem, ela já está em dificuldade, não corre o risco de ser despejada. Ela vai renegociar essa dívida, mas ela não corre o risco de ser despejada. A partir do momento que ela entra com a renegociação, não. Mas é preciso avaliar o contrato que essa pessoa fez. Então, ela tem que levar para um especialista fazer essa avaliação. Porque hoje existe uma forma de financiamento que se chama alienação fiduciária. Esse é um meio pelo qual o banco consegue, sim, tomar o bem de volta em virtude do não pagamento, do não cumprimento das parcelas pela pessoa. Então, se a pessoa está com parcelas da casa atrasada, ela tem que buscar, ou o banco tentar renegociar essa dívida, não tendo sucesso, busca o auxílio de um advogado para, sim, entrar com essa ação de renegociação da dívida e jogar essas parcelas atrasadas, eventualmente atrasadas, para daqui 5 anos, sim, é possível fazer isso, mas a pessoa precisa
buscar esse auxílio, porque senão o banco pode sim entrar com ação de despejo. Olha, isso valeu como alerta. A Fátima Câmara, ela é de Rio Pomba, Minas Gerais. Ela gostaria de saber se crédito consignado, ela colocou se consignado pode ser pago mais rápido. Oi, Fátima, você quer antecipar as parcelas do consignado, se é isso que eu entendi, né? Pode sim, e os juros devem ser abatidos proporcionalmente, inclusive. Se você estiver com dificuldade com a financiadora que fez o empréstimo para você, você entra em contato com o Procon notifica essa financiadora para que ela faça esse abatimento dos juros finais, né, das parcelas que você quer antecipar, e você pague realmente só o valor devido. Sim, todo crédito que você faz, todo parcelamento pode ser antecipado, sim, é até melhor, você se livra dessa dívida mais cedo. Não resolvendo o Procon mesmo te orienta a procurar ou o JEC ou algum outro advogado que tenha na sua cidade que possa resolver esse problema, mas sim, você é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sim. A Maurília, aqui ela não diz a cidade, mas ela fez um comentário que eu achei interessante. Eu vou fazer o comentário, mas eu só gostaria de saber se isso ainda está valendo ou houve mudanças também que depois de 5 anos sai do SPC para as pessoas não se preocuparem. Alô, doutor? Sim, Maurília. Sim, existe esse prazo de 5 anos que o nome da pessoa pode ficar negativado. A dívida não vai sumir nem desaparecer, a dívida permanece. Então, você não vai mais ter crédito, provavelmente, naquela loja onde ocorreu esse inadimplemento. Eles não são obrigados a voltar a dar crédito, nem a vender novamente para você, porque o seu nome lá continua bloqueado. Mas, realmente, são só 5 anos que o nome pode ficar negativado no SPC Serasa. Olha, eu falei assim, gente, será que está valendo isso? então ainda está valendo. Depois de 5 anos, a dívida não prescreve. A pessoa... a dívida não prescreve. Assim, lógico, a pessoa prescreve também. A pessoa tem que... O credor, a loja, tem que saber como cobrar também. Porque senão a dívida prescreve, sim. Mas não que esse mesmo credor seja obrigado a abrir crédito para essa mesma pessoa, mesmo que ele não tenha cobrado corretamente, mesmo que nada tenha acontecido. Então, o nome vai sair do SPC Serasa, a dívida, se o credor não cobrou corretamente, prescreve, mas não é obrigado a abrir crédito novamente para a mesma pessoa. Aí eternamente. Porque assim, a pessoa não pode pagar publicamente no SPC Serasa por uma dívida eternamente. Então, são 5 anos que ela vai ficar com o nome sujo, digamos, lá no SPC Serasa. Mas o credor também não é obrigado a retomar o crédito com a mesma pessoa. Entendi. É um direito do proprietário, né, daquela loja. Alô? Exatamente. Ele não vai cobrar a pessoa eternamente, nem vai manter o nome da pessoa sujo eternamente. Mas... Desculpa, eu tô andando aqui que a bateria tá acabando do celular. Mas também não precisa necessariamente abrir crédito, né? Doutora. A pessoa em outro momento. Olha, eu quero agradecer a sua participação conosco e agradecer, espero que vocês possam, né, em breve estar aqui presente conosco, aqui mesmo nos estúdios. Com certeza, e ele quer. Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos orientar e colocar aí para os nossos telespectadores todas essas informações. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, uma boa tarde, tudo de bom e mais perguntas para a próxima vez, do pessoal aí, tirar mais dúvidas. Com mais tempo eles fazem mais perguntas. Um abraço, Deus abençoe.